Comentário com o Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, boa noite. Olá, boa noite. Era inevitável este choque, apesar de ser um debate sobre a Europa, a propósito da crise atual. Naturalmente. É verdade que havia já muito pouco debate sobre a Europa nestes debates, mas agora com esta crise política, inevitavelmente, isso acaba por contaminar aquilo que é o confronto entre os candidatos. Falta saber ainda qual é que é depois também a contaminação em termos de votos. Isto é, o resultado que isso acabará por ter naquilo que é a posição dos diferentes partidos. Sabendo-se que esta crise política, que ainda não está terminada, ainda tem desfecho em aberto, certamente vai servir de um lado e de outro como arma de arremesso dos diferentes partidos. E aquilo que se verificou hoje aqui neste debate foi exatamente isso, isto é, tentar esgrimir, puxando exatamente para as estratégias eleitorais de cada um dos partidos, aquilo que é o impacto orçamental desta medida, sabendo-se daquilo que é, quer do lado do CDS, quer do lado do Partido Socialista, o cuidado relativamente às chamadas boas contas, que já tinha sido uma pedra de toque fundamental no governo de PSD-CDS e é agora, sobretudo nesta fase final de António Costa. E daí o facto de Pedro Marques acusar ou atirar sempre a questão da bomba orçamental ter sido criada e do CDS se ter juntado a isso exatamente quando antes tinha estado num lado de cortes. Mas Nuno Melo, por outro lado, a tentar com as fotografias, a mostrar as fotografias de quem é quem se cola, quem esteve, atirando sempre o passado à cara de Pedro Marques. A certa altura fica-se com a sensação de que, se calhar, ainda mais eficaz do que trazer fotografias era trazer espelhos, porque começamos a perceber que do lado do governo e de oposição temos, com uma diferença temporal, posições que eram semelhantes agora em campos opostos. Isto é, na altura em que PSD e CDS tanto defendiam as medidas restritivas, era o Partido Socialista que acusava de haver gastos excessivos. Ora, agora é o Partido Socialista que está a acusar PSD e CDS de haver gastos excessivos. Mas mais preocupante no sentido de não se estar aqui a esclarecer o eleitorado sobre o que é que verdadeiramente os partidos pensam e o que é que está em causa, é a confusão que está instalada, por exemplo, a propósito dos cortes orçamentais também da União Europeia para Portugal. Era isso que eu te ia perguntar, porque aí, de facto, não se chegou a conclusão nenhuma. Ou seja, as interpretações são diametralmente opostas. O que um diz que Portugal perde, o outro diz que Portugal ganha. Não se consegue. Não, é mais complicado que isso, Daniel, porque não é uma questão de interpretação, é uma questão de que números é que eles estão a falar. Exatamente, porque um pode estar a falar de um número e outros estão a falar de outros. Há três números diferentes e é preciso isto que fique claro, que há aquilo que é o investimento total, isto é, aquilo que cada país recebe, independentemente da população que tenha, daquilo que recebeu em anos anteriores. Depois há o investimento per capita, isto é, aquilo que é a dimensão do investimento europeu em função da população. E há outra coisa diferente, que é aquela que tem sido agora debatida, que é os cortes que estão a ser introduzidos relativamente àquilo que eram as receitas que vinham da União Europeia para cada um dos países. E por isso é que há uns a falar de alhos e outros a falar de bugalhos. Isto é, vimos Nuno Melo a falar dos 7%, e ele tem toda a razão. Há um corte de 7%, ou melhor, está a ser discutido um corte de 7%, e aí o candidato socialista tem razão, que ainda continua a haver esse debate, mas aquilo de que depois o candidato socialista falava era de uma coisa completamente diferente, que era o investimento total que Portugal recebe comparativamente a outros países. E aí ele tem razão. Portugal recebe bem mais, por exemplo, do que a Finlândia, que era um exemplo que ali foi tocado. Agora, isto tem que ser bem esclarecido nesta campanha eleitoral, onde, independentemente, naturalmente, daquilo que é a importância desta crise política, das questiúnculas nacionais, estas questões europeias têm que ser muito bem clarificadas. Caso contrário, esta campanha serve para muito pouco ou nada. O curioso é que a Europa, enfim, tem uma grande força, de facto, sobre o que é a nossa vida no dia-a-dia, porque muitas da legislação atual são diretivas que depois vêm. E há aqui um assunto que, obviamente, também esteve aqui em debate, que tem a ver com esta história dos impostos europeus. Sim. E que depois, que Nuno Melo também meteu pelo meio a questão do veto, de se Portugal defender que já não é necessária unanimidade ou não. Portanto, há aqui assuntos tão importantes em termos da Europa e que nos tocam efetivamente e que deviam ser, de facto, muito melhor tratados nestas campanhas. Tens toda a razão. E eu acho que isso depende em grande parte dos candidatos, depende muito de nós jornalistas, de colocar estas questões, de as tentar esclarecer, e compete também, e aí há uma grande ausência, à própria Comissão Europeia, que, por exemplo, parece muito interessada com a questão das fake news, financiando até com milhões e milhões de euros programas para combater essas fake news, mas ao mesmo tempo está completamente ausente daquilo que é um
esclarecimento cabal, olha, por exemplo, sobre aquilo que será o reforço das competências do Parlamento Europeu, ou este novo modelo de eleição, em que agora é o Parlamento Europeu a escolher o Presidente da Comissão Europeia. Tens visto alguma coisa disto no debate? Pois. Está completamente ausente. E por isso é que, relativamente a esta questão do veto, esta questão agora dos impostos europeus, ficamos aqui com a sensação de que também estão a falar de coisas muito diferentes, porque aquilo que o candidato socialista tentou explicar é que estes impostos são impostos que, na verdade, como dizia, ao contrário do que dizia Nuno Melo, que era da soberania na cobrança dos impostos, é muito difícil de ser cobrado individualmente por cada um dos países, nomeadamente tudo o que tem a ver com a economia digital, Exato. onde nós não sabemos exatamente, muitas vezes, onde é que estão as empresas multinacionais e onde é que está aquilo que é a responsabilidade de cada um dos utilizadores em relação aos impostos que paga. E, portanto, aí pareceu-me que o candidato socialista esteve melhor que Nuno Melo. Sim, porque nessa área digital as legislações já são europeias. Todos nós nos lembramos da legislação de proteção de dados, agora das modificações que vai haver nos direitos de autor. Tudo isto, aliás, na alimentação, em tudo, claro, as regras são todas europeias, não são nacionais. São não é? europeias e por isso tem que haver aqui também alguma harmonia naquilo que são a aplicação de algumas medidas. Mas dizia eu, o candidato socialista esteve bem relativamente a esta questão dos impostos europeus. Nuno Melo esteve bem também quando contrapõe aquilo que é a necessidade, por exemplo, também de haver uma diferenciação entre aquilo que é a zona euro e aquilo que é a União Europeia, porque a verdade é que o euro, tal como foi desenhado, acaba por prejudicar alguns países e Portugal é claramente um deles. Para terminarmos muito rapidamente, o que é que te pareceu o desempenho de Pedro Marques com Nuno Melo, sendo que Nuno Melo, obviamente, é já um eurodeputado experiente, experimentado naturalmente, e Pedro Marques é agora a cabeça da lista. Nuno Melo tem estado muito agressivo em todos os debates, no bom ou no mau sentido, cada um fará a leitura que quiser, mas tem estado muito persuasivo a tentar fazer sempre um ataque ao adversário. Do lado do candidato socialista percebeu-se, por um lado, a falta de experiência e acabou por dar o flanco em algumas matérias onde ele tinha a obrigação de ter sido um pouco mais sólido. Pareceu-me, apesar de tudo, mais sereno na explicação de algumas questões que, na verdade, neste momento, precisam de ser explicadas. Muito bem, Ricardo, obrigado por teres vindo a este 24 horas.